Você vai comer insetos e carne de laboratório. Você duvida? Vem comigo ver essas notícias aqui. O governo irlandês se compromete a pagar 600 milhões de euros para sacrificar 200 mil vacas com a intenção de reduzir 25% das emissões de sua produção primária até 2030. Mas se a mídia corporativa fosse sincera, essa manchete ficaria assim. Corporações usam a causa ambiental para promover reforma agrária para os super ricos. Ao invés de limitarmos as emissões das indústrias poluidoras, mais uma vez empresas vão terceirizar seus impactos negativos para a população. Um esquema bem furado e antigo, sendo marketeado como novo. Mais uma notícia. A União Europeia aprovou um esquema de 1,5 bilhões de euros para comprar as fazendas e reduzir as emissões de nitrogênio na Holanda. Essa notícia ficaria assim. A União Europeia tenta convencer pecuaristas a desistir de suas terras e levar a culpa ambiental do estrago causado pelas indústrias. Humor tragicômico à parte, vamos analisar o impacto dessas notícias, tendo a saúde, a autonomia e a dignidade das pessoas como um contexto prioritário. Checagem de fatos independente alerta que esse vídeo pode fazer você questionar a narrativa da mídia corporativa e como leva a sua vida. Indicado apenas para pessoas com pensamento crítico, ecológico e sistêmico. Se você não tem e não quer ter esse tipo de pensamento, não siga esse canal. A primeira coisa que a gente deve fazer é revelar o sujeito oculto dessas reportagens. Eu fiz uma piada na abertura, mas os governos da Irlanda e da Holanda não estão passando essas medidas porque, de repente, eles desenvolveram uma consciência ambiental repentina. Não tem nada a ver com isso. Existe um plano pseudoambiental sendo colocado em prática por grandes grupos de investimento, como a BlackRock, a Vanguard, com grandes conglomerados neoliberais, como é o caso do FEM, o Fórum Econômico Mundial, em parcerias público-privadas, que obviamente alcançam praticamente todos os governos de todos os países no mundo hoje. Dentro da ONU e da OMS, esse aparelhamento das instituições é chamado de parceria, acontece por meio de patrocínios que guiam a direção das pesquisas e dos programas a serem implementados. Já com os governos, o avanço dessa agenda desses conglomerados neoliberais que deixa a população cada vez mais vulnerável e independente, vem por meio do lobby e da corrupção. Eles corrompem os agentes parlamentares para que as leis sejam passadas favorecendo as empresas e não a saúde, a dignidade e a autonomia da população. Via de regra, passam-se as leis que as corporações querem e não os projetos que foram pautados durante campanha e as pessoas votaram para que seus representantes fizessem com que esses projetos fossem implementados. Se você tem alguma dúvida disso e você participa do socioambiental, basta você ver como foi feita a campanha do presidente atual. Estamos em 2023, vamos evitar nomes. Basta você ver como foi feita a campanha, baseado na agroecologia, na agricultura familiar, baseado nos povos indígenas, e basta ver o que foi feito nos últimos meses. Nos primeiros meses a gente teve mais veneno aprovado, os ministérios que foram criados para essas áreas foram esvaziados de seu poder, e o orçamento para a produção primária foi mais de 70% dado para as corporações e o agronegócio. Então, se você duvida que o lobby e a corrupção dessas empresas têm mais força do que o seu voto, basta você fazer uma análise por conta própria. Bom, caso vocês queiram e tenham interesse nisso, eu posso fazer um outro vídeo explicando melhor essas parcerias público-privadas e como é que elas vêm se dando e qual que é a agenda que está por trás disso. Hoje eu vou me ater às questões dos editoriais sobre as questões dos sistemas alimentares e como eles vêm sendo sistematicamente reformados, de novo, para favorecer as corporações. A reportagem do dia 7 de junho, na seção Natureza do Econotimes, abre assim: o governo irlandês se compromete em pagar 600 milhões de euros para sacrificar 200 mil vacas com a intenção de reduzir 25% de suas emissões da produção primária até 2030. Essa datinha 2030 ela é importante, vocês vão percebendo por quê. Depois a reportagem segue. Em um movimento ousado para combater as mudanças climáticas, o governo irlandês vai sacrificar 200 mil vacas durante os próximos 3 anos. Operação com um custo de 600 milhões de euros, como parte de uma operação maior que visa reduzir 25% das emissões do setor primário até 2030. A decisão gerou debate sobre as possíveis consequências para a agricultura e o aquecimento global. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental do governo irlandês, 38% das emissões de gases de efeito estufa em 2021, principalmente óxido nitroso do uso de fertilizantes químicos, do manejo dos dejetos e do metano emitido pelos animais, vieram da produção primária. O que é mais revoltante é ver a mídia, que supostamente deveria servir para informar a população, servindo como braço de propaganda para as corporações que vêm colonizando os territórios e os corpos há décadas. Quando as corporações perceberam que elas podiam usar as tecnologias que foram desenvolvidas para a guerra, usar, por exemplo, as tecnologias que foram usadas para a fabricação de bombas, para fabricar adubos químicos, elas fizeram isso. Quando elas perceberam que muitas das armas químicas usadas desde a Segunda Guerra Mundial até a Guerra do Vietnã poderiam ser usadas como agrotóxicos, elas fizeram isso. E elas fizeram isso usando a mesma mídia que hoje tenta nos convencer de que essas ações vêm em prol do meio ambiente. Na época a estratégia foi a mesma.
difamar os produtores, chamar de caipira, chamar de zeca, chamar de atrasado, de antiprogresso, as pessoas que não queriam adotar essas estratégias de industrialização da agricultura e da pecuária. A agricultura e a pecuária, diga-se de passagem, não eram separadas. Essa separação entre agricultura e pecuária vem de 70 anos para cá, a partir da Revolução Verde, que é exatamente essa estratégia que eu estou conversando com vocês. Bom, dentro daqueles sistemas, antes da Revolução Verde, os animais eram incluídos e faziam parte de uma ciclagem de nutrientes. Então, toda a produção de alimentos vegetais, ela tinha um insumo de adubos orgânicos que vinham da pecuária integrada dentro das propriedades. As propriedades viviam mais em prol da sua subsistência, de uma produção diversificada, e trocavam mais o excedente. Então, a mídia veio, há 70 anos atrás aproximadamente, e convenceu as pessoas de que isso não era uma boa, que a gente deveria aumentar o território, que a gente deveria aumentar a escala de produção, usar grandes maquinários, grandes insumos químicos, porque eles descobriram que a agricultura poderia ser usada como uma plataforma de escoamento para a indústria petroquímica e mineradora. Basicamente foi isso. Hoje, percebe-se uma outra coisa. Hoje percebe-se a necessidade de fazer a transferência dos países que têm agricultura familiar predominante, que é o caso da Irlanda, é o caso da Holanda, é o caso de alguns outros países como a Nova Zelândia, enfim. Os empreendimentos rurais são praticamente todos da agricultura familiar, embora variem de escala. Hoje percebe-se que é mais interessante fechar isso, passar o território para as corporações e espremer ainda mais a população com um sistema alimentar cada vez pior, cada vez menos saudável e cada vez com menos densidade nutricional. É a mesma mídia, a mesma estratégia 70 anos depois. A diferença é que hoje se difama e se ataca, principalmente a pecuária e principalmente o laticínio dentro da pecuária, como um grande vilão das questões climáticas. A gente vai ver já que não é bem assim. Junto com as medidas sanitárias dos últimos anos, esse ataque aos sistemas alimentares é um crime contra a humanidade e deveria ser visto dessa forma. Vamos seguir aqui. Tim Cullinan, presidente da Associação de Produtores Rurais Irlandesa, disse que o plano baseado no relatório do grupo Visão Alimentar dos Laticínios, de outubro passado, vai erodir ainda mais a confiança dos produtores rurais no governo. Cullinan também avisou que reduzir a produção de laticínios e carne no país levaria a um vazamento de carbono, uma vez que a produção seria transferida para países com pegada ambiental mais alta e o que é esperado aumentaria o aquecimento global. Então Cullinan traz aqui um fato, né? Você superregula os países mais ricos e eles transferem para os países mais pobres essa produção. O que ele alerta é o que a gente já viu no setor corporativo, no qual as grandes empresas elas não prometem parar de poluir ou parar de emitir gases de efeito estufa. Elas prometem compensar, ou seja, elas seguem tentando um crescimento econômico exponencial, que é em grande parte ligado com o uso da disponibilidade energética, e elas prometem compensar em outros lugares. E assim a gente troca o nome. O colonialismo continua, com novos nomes, com novos termos, e os territórios que não foram desenvolvidos continuam sendo submetidos aos objetivos e à agenda dos países mais ricos e das corporações que dominam os países mais ricos, para que eles não se desenvolvam e possam servir de área de compensação ambiental para essas empresas. Na seção verde do portal Euronews, a reportagem de maio passado traz um cenário quase idêntico. A União Europeia aprovou planos para o governo holandês tirar produtores rurais do mercado. O esquema é parte de um plano da Holanda para reduzir drasticamente as emissões de nitrogênio, que em grande parte vem da pecuária. Os produtores rurais vêm protestando desde outubro de 2019. Praticamente 1,5 bilhão de euros serão usados para compensar produtores que se voluntariarem a fechar suas fazendas perto de reservas naturais. Aproximadamente 3 mil fazendas são elegíveis. A maioria holandesa no parlamento quer cortar emissões, principalmente óxido nitroso e amônia, em até 50% no país até 2030. Vê a data de novo. 3 mil fazendas são elegíveis. Eu estou colocando aqui entre aspas, tá? Como se algum produtor rural que não tivesse com a corda no pescoço, que não tivesse sendo espremido por regulações, por uma super burocracia que impede seu funcionamento, fosse escolher entregar a sua propriedade rural. A reportagem comenta de passagem os protestos que se expandiram na Bélgica, que se expandiram da Holanda para a Bélgica e para a França em proporções enormes. Os produtores rurais têm parado esses países com os caminhões e com os tratores nas ruas, e a grande mídia obviamente não reporta, porque ela não quer que as pessoas saibam que existe um movimento muito forte de produtores rurais. Inclusive na Holanda eles ganharam muitos cargos no parlamento, que é um movimento rural. Então a mídia não quer que isso aconteça. Mais uma vez, a grande mídia faz com que a gente acredite que o rural, o campo, deve existir
em função da lógica das grandes cidades, o que é, obviamente, uma enganação, né? E uma injustiça. Eu vou repetir para deixar bem claro. O que está acontecendo nesse país é uma reforma agrária para os ricos. Uma vez que essas fazendas são fechadas, o mesmo lobby que fez com que as leis fossem passadas para espremer os proprietários rurais será usado para fazer com que essas terras possam ser compradas a preços baixíssimos pelos fundos de investimento e corporações. Diga-se de passagem, na Holanda são terras próximas a reservas naturais. Vamos lá. Só para trazer informações mais precisas sobre os montantes e onde são gastos e quais as indústrias e áreas do nosso viver têm mais impacto ambiental negativo, eu quero trazer informações de outras fontes, áreas e indústrias. Eu faço isso para a gente poder avaliar melhor quando as ações ambientais são pensadas para continuar um processo de colonização dos corpos e dos territórios ou para trazer saúde, autonomia e resiliência frente a mudanças climáticas e um futuro com menos energia disponível para as pessoas comuns como eu e você. Primeiro, vejam como é sintomático. Na mesma época em que a mídia tem defendido o fechamento de fazendas por questões climáticas, ela vem divulgando como notícia boa a produção de insetos como fonte proteica e também a produção de fábricas de carne de laboratório. Na reportagem Carne Sem Matança, tudo o que você precisa saber sobre a carne de laboratório, publicado no dia 23 de junho pela CNN, grande, faz um excelente trabalho de propaganda para as corporações, como sempre, né? Na seção O que é, a repórter Danielle Wiener Bronner, qualquer semelhança com o trabalho do Bonner não é mera coincidência, ela explica que, em resumo, a carne de laboratório ou carne cultivada, ou ainda carne à base de células, é uma carne cultivada a partir de células animais com a ajuda de nutrientes como aminoácidos e um bioreator gigante. Isso acontece em uma fábrica que parece muito com uma cervejaria. Quando você imaginar, não pense em pessoas com jalecos brancos e toucas, olhando lâminas por microscópios. Ao invés disso, imagine pessoas com jalecos e toucas andando por entre barris de inox gigantes. Lembra o filme Não Olhe Para Cima? É bem isso, né? Eles associam uma fábrica enorme, com toda a pegada ambiental negativa que ela tem, de cimento, de concreto, de vergalhões, de aço inox, de azulejos, de material de limpeza, de pegada hídrica, de consumo energético, com uma cervejaria, porque as pessoas, obviamente, quando elas pensam em cervejaria, elas pensam em coisas prazerosas, em momentos bons, junto aos amigos, né? Que reportagem mais idônea. E ela ainda te diz como você deve imaginar tudo isso. Ou seja, você é tratado como idiota pela CNN e essa é a mídia que quer que você acredite que fechar fazendas é uma ótima ação ambiental. Na seção O que é tão bom sobre isso, olha o nome, o que é tão bom sobre isso? A reportagem quer dizer com isso, né, a adoção em larga escala de carnes de laboratório. A propaganda continua. O principal, cultivar a carne a partir de células, significa que as pessoas podem comer carne sem ter que matar animais. Tão bonzinhos. A empresa Upside Foods, que significa o melhor lado dos alimentos, quando a gente faz uma tradução, o nome lavagem cerebral é uma maravilha, né? Explica que as células são retiradas de um ovo fertilizado e armazenadas em um banco de células e que podem ser usadas por pelo menos 10 anos. Nossa, que alívio! Eu posso comer fotocópia do mesmo ovo por 10 anos e nem vou me preocupar com a eu nem vou me preocupar com a simplificação da diversidade genética do meu alimento aqui no momento, né, do sistema alimentar. Vamos só fazer de conta que comer cópia de ovo é bom. Deixa eu voltar. As células animais podem vir de biópsias ou mesmo penas, entre outras fontes, disse Noyes, o representante da empresa. Existem considerações ambientais também. A produção primária, especialmente a pecuária, é responsável por um montante significativo das emissões de gases de efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas. Reformar esse sistema para amenizar o peso no planeta é fundamental. É muito bom. Eles são muito bonzinhos, eles são muito preocupados com o planeta. Essas fábricas, elas nunca vão ter a capacidade de atuar de maneira ecológica. Elas nunca vão ter a capacidade de fabricar proteínas animais, melhorando os 4 processos ecossistêmicos que a natureza desenvolveu desde 3,8 bilhões de anos atrás. A gente desenvolveu a vida combatendo a entropia com 4 processos ecossistêmicos: o fluxo solar energético, a ciclagem dos nutrientes, a dinâmica das comunidades e o ciclo hidrológico. Uma fábrica, uma tecnologia, ela nunca vai conseguir resolver um problema que ele é do manejo do ser humano
e ele é do âmbito do biológico. O que a gente precisa aprender é a produzir de maneira agroecológica. É relativamente simples, mas não vai ser adotado, porque para ser adotado dessa maneira precisa descentralizar. O problema também é que essas soluções elas precisam de um número maior de pessoas dispostas a morar no campo, um número maior de pessoas a produzir um pouco que seja do seu alimento e um número maior ainda de pessoas dispostas a participar dos sistemas alimentares que mantêm a sua vida. Hoje a gente vive muito alienado, as pessoas acreditam que o supermercado é um bom lugar para conseguir alimento e que o governo é uma boa instituição para te trazer saúde, dignidade e autonomia. E não se aflijam, esse tipo de carne de laboratório já foi aprovado pelo Departamento de Drogas e Alimentos americanos, que aliás é um ótimo nome, né? Drogas e alimentos, porque são alimentos que são produzidos em fábricas muito parecidas com as drogas e pelas mesmas corporações, inclusive. As da transgenia, do adubo químico, enfim, do controle climático. A reportagem também traz que o gosto é super parecido com a carne verdadeira e que você vai poder provar dentro em breve, como se fosse uma coisa almejada pela população. O trabalho da Diana Rodgers, que escreveu o livro A Vaca Sagrada, traz informações muito importantes. Segundo a pesquisa que ela fez para o livro, tendo os Estados Unidos como base, o gado não emite tanto metano quanto alegam. Segundo a Agência de Proteção Ambiental estadunidense, os animais representam apenas 3,9% das emissões de gases de efeito estufa dos Estados Unidos, o que é menor do que os 18% a 51% que muitos defensores dos produtos à base de planta reportam. A maior fonte de gases de efeito estufa nos Estados Unidos vem da energia e do transporte. A Diana Rodgers também chama a atenção para outras estratégias desonestas quando a mídia aborda os problemas ambientais da pecuária. Segundo ela, quando se comparam emissões de gases de efeito estufa, é importante comparar similares com similares. A gente precisa comparar coisas de categorias bem parecidas ou da mesma categoria de preferência. Frequentemente, as emissões de análise de ciclo de vida do gado são comparadas com as emissões diretas dos transportes. Essa não é uma comparação precisa. De forma resumida e rudimentar, a avaliação do setor dos transportes, de qualquer setor na verdade, deve levar em conta todas as emissões de todo o ciclo. Por exemplo, no caso dos combustíveis, deve-se levar em conta todos os combustíveis e emissões da produção do equipamento para minerar, do processo de mineração, de toda a cadeia de processamento e distribuição dos combustíveis, dos postos até chegar na emissão do veículo. E não temos esses dados comparativos de análise de ciclo de vida porque não favorece as corporações. Com os dados do IPCC, que são menos tendenciosos, a pecuária teria 5% dos gases emitidos e o setor dos transportes 14%. Com os dados do IPCC, que são menos tendenciosos, a pecuária teria 5% dos gases emitidos e o setor de transporte teria 14%. Eu não sei vocês, mas eu não confio nesses magnatas e nem no governo para dizer o que eu devo reduzir na minha alimentação, enquanto um milionário tem uma pegada 50 vezes maior do que uma pessoa comum. Enquanto temos tantos outros setores com impacto ambiental negativo exponencialmente maior do que os sistemas alimentares. Estamos mais uma vez sendo manipulados. E se você concorda comigo, comenta aí se você acha que essa lógica da propaganda corporativa vai convencer as pessoas ou se a gente vai acordar em tempo. O outro indicativo que os grupos de investimento e as corporações estão agindo mais rápido para reformar ainda mais os sistemas alimentares em benefício próprio e às custas da saúde, autonomia e resiliência das pessoas é o lobby a favor das proteínas de inseto. Um dos maiores proponentes da dieta proteica à base de insetos é o Fórum Econômico Mundial. Oh, que surpresa! Cujos ricaços que lideram, obviamente, vão seguir comendo filé mignon e caviar, né? Segundo a reportagem Larva Boa, por que devemos estar comendo insetos em breve? Eu adoro esse título. Publicada no site em julho de 2018, eles dizem o seguinte, que do ponto de vista do produtor rural, produzir insetos vai ser radicalmente diferente de criar ovelhas, porcos ou gado. Basta de ter que lidar com lama, esterco e sujeira. Um fim para o transporte de sacos pesados da ração. E esqueça ter que ir para o lado de fora em qualquer tipo de tempo para lidar com animais. O investimento necessário para o equipamento será diferente também. Essa produção se dará em uma escala muito menor, reduzindo a necessidade de equipamentos grandes e caros. A reportagem usa os mesmos argumentos, o mesmo enquadramento de 70 anos atrás. Coloca o produtor, que eles convenceram a partir da produção industrial, como burro e ultrapassado, e oferece uma outra solução. De novo, são as mesmas indústrias, o mesmo braço de propaganda da mídia, que foram usados para criar a Revolução Verde e que fizeram com que as pessoas abandonassem a sua autonomia e a sua dignidade no campo e adotassem sistemas industriais que vulnerabilizam e deixam os produtores dependentes, que agora vem para dizer que esses produtores devem abandonar essa escala e partir para uma produção de insetos. São tão gentis, tão preocupados com a saúde humana.
Eu usei matérias antigas com datas aleatórias não porque não tem matérias novas. Eu usei para vocês perceberem que existe um plano muito bem articulado sendo colocado em andamento já há vários anos, e eles têm muito bem especificado o tipo de sistema alimentar que eles querem e o tipo de liberdade que você e eu, pessoas comuns, vão ter para escolher seu alimento. Ou seja, nenhuma. Você vai comer os insetos, você vai comer carne de laboratório, porque é o que é melhor para o meio ambiente. Enquanto isso, eles vão andar de jatinho particular, de lancha, iate, jet ski, enfim, comer caviar e filé mignon. Então perceba, a gente vive a mesma situação de 70 anos atrás com a Revolução Verde, e agora eles estão, inclusive, traindo os próprios produtores que adotaram as recomendações que eles fizeram há 70 anos atrás. Vamos para um exemplo de setor que poderia colaborar muito mais com a redução de gases de efeito estufa, dando tempo para fazer uma transição dos sistemas alimentares para um sistema agroecológico. De novo, a gente não precisa de sistemas industriais, a gente não precisa de soluções tecnológicas. Nós precisamos de sistemas alimentares, biorregionais, agroecológicos, baseados em métricas e indicadores de saúde, de dignidade, de soberania alimentar e qualidade de vida para as pessoas em toda a cadeia de produção. É disso que a gente precisa. Essas soluções tecnológicas não vão trazer isso. Em junho de 2019, o The Conversation publicou uma reportagem que é uma bomba. Eu não resisti à piada de tiozão. Segundo o The Conversation, o serviço militar americano polui mais do que 140 países combinados. Encolher essa máquina de guerra é fundamental. A contabilidade da emissão de gases de efeito estufa normalmente se concentra em quanta energia e combustível as pessoas comuns usam. Mas um trabalho recente, incluindo o próprio trabalho do The Conversation, mostra que as Forças Armadas Americanas é um dos maiores agentes poluidores da história. História aqui com H, tá, gente? De todo o registro, né, da humanidade. Consumindo mais combustíveis fósseis e emitindo mais gases que causam mudanças climáticas que a maioria dos países de tamanho médio. Se o exército estadunidense fosse um país, só o seu consumo de combustível o colocaria como o 47º maior emissor de gases de efeito estufa no mundo, ficando entre Peru e Portugal. Vocês percebem um padrão aqui? Ricos e poderosos não acatarão as políticas climáticas, mas impõem essas restrições para os produtores rurais e para a população comum. Né? Ou seja, eles ferem a soberania alimentar, eles ferem o que você e eu pode escolher na hora de comer, mas eles vão continuar vivendo da mesma maneira. As políticas climáticas são, na verdade, a mesma política de austeridade neoliberal, ou seja, aquelas políticas que usam a população para socializar os custos ambientais e sociais, enquanto privatizam para as empresas os lucros. Agora são disfarçados de sustentabilidade para que as pessoas obedeçam essas mudanças sem se revoltar. Eu acho que voltar para a época da guilhotina aqui e começar pelas pessoas que têm 50 vezes mais impacto ambiental também tem um potencial de solução muito bom. Não é por coincidência que as emissões do exército americano tendem a não ser notadas em estudos climáticos. É muito difícil conseguir dados consistentes do Pentágono ou dos departamentos do governo americano. Na verdade, os Estados Unidos insistiram em uma isenção para não reportar as emissões militares no Protocolo de Kyoto de 1997. Mais uma daquelas conferências climáticas que não deram em nada até agora. Durante o Acordo de Paris, essa isenção foi revogada, mas com a retirada dos Estados Unidos pela administração do Trump, essa brecha permanece, ou seja, eles continuam sem reportar sobre essas emissões. Né? Para que vocês tenham ainda mais noção do que está por trás dessas notícias que apresentam a carne de laboratório e as proteínas de inseto como soluções ambientais, obviamente só para a população comum, como eu e você, não para os ricos, e para que vocês não pensem que eu não contribuo com as soluções, né? Na verdade eu estou o tempo inteiro apontando soluções aqui, se você percebeu eu estou apontando soluções. Eu quero fechar com alguns dados e comentários que são do economista ecológico Manfred Max Neff, ele era chileno-alemão. Tem um trabalho muito importante na economia ecológica. Acredito que a economia neoliberal, que conquistou o mundo inteiro com o apoio da maioria das corporações, está matando mais pessoas que todos os exércitos juntos. Em outubro de 2008, quando a crise começou, dentro de poucas semanas alcançamos cerca de 17 trilhões de dólares para resgatar e salvar os especuladores que criaram a crise. Se você dividir os 17 trilhões pelo montante que a FAO indicou ser necessário para vencer a fome no mundo, 30 bilhões de dólares por ano, o que você obtém são 600 anos de um mundo sem fome. De novo, o Max Neff fala da crise em 2008 e ele reporta isso numa conferência em 2012. Eu não estou usando essa data antiga por falta de pessoas atuais discutindo os mesmos assuntos. É para mostrar para você que a falta de vontade de resolver esses problemas vem de muito tempo.
e que, na verdade, está dando certo. O que tem acontecido é uma execução de um plano muito bem elaborado para a reforma de como a gente lida com a moradia, para a reforma de como a gente lida com o alimento, para a reforma de como a gente lida com o transporte. Mas esse plano, ele é antigo e muito lucrativo e, portanto, ele vai seguir, né? É como a guerra contra as drogas, é como a guerra contra as ervas daninhas, é como a guerra contra o terror. A guerra contra a fome também não foi criada para extinguir o inimigo ou resolver o problema. Essas guerras foram criadas para serem lucrativas e sem fim. De forma geral, o meu argumento aqui com vocês é muito pouco ou quase nada do que tem sido feito usando a consciência ecológica da população tem a ver com evitar as mudanças climáticas. Na verdade, tem muito mais a ver com como impedir que as alternativas realmente eficientes surjam das biorregiões, surjam das pessoas buscando dignidade, qualidade de vida, autonomia para elas e para os ecossistemas que produzem os próprios alimentos. Porque as soluções funcionam, as que funcionam e que são realmente eficientes, que podem assegurar essas métricas e indicadores sociais, elas existem, mas elas necessariamente descentralizam os sistemas alimentares, redistribuem a renda e redistribuem o poder de decisão sobre a maneira como a gente ocupa os territórios. E é por isso que elas não acontecem. Essa é a minha opinião e a minha conclusão com relação ao acompanhamento que eu faço das ações governamentais nos últimos governos, independente da inclinação à direita ou à esquerda, e das notícias que eu venho acompanhando dos grandes conglomerados neoliberais. Ela não é uma verdade absoluta, mas ela é forte o suficiente para que eu tenha guiado a minha vida, para que eu venha mudando toda a minha vida para ter cada vez mais autonomia e mais resiliência sobre a minha energia, a minha mobilidade, o meu alimento, a minha água e a minha saúde. Se você vem acompanhando, como eu, essas mudanças, comenta aí como é que você está se preparando, comenta se você acha que é necessário se preparar, ou comenta se você acha que os governos e as corporações vão resolver as crises que eles mesmos criaram nessas áreas que eu acabei de mencionar. Bom, eu cheguei no final, um grande abraço para vocês e, como de costume, eu peço que vocês façam esse conteúdo chegar para um número maior de pessoas. Comenta, se inscreve no canal, compartilha, fazendo a sua curadoria, indicando por que o conteúdo foi relevante para você, que é isso que faz esse conteúdo chegar a um número maior de pessoas. Abraço, valeu!